Oi! Hoje o papo vai ser sério por aqui. Faz um tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo falando sobre isso, que é sobre relacionamentos abusivos. A história que eu vou contar aqui é a história da minha vida, minha biografia, mentira. É a história de um namoro meu primeiro namoro, e pouca gente sabe disso, na verdade. Só quem sabe que eu passei por um relacionamento abusivo é quem é próximo de mim. Então, eu queria compartilhar com vocês porque eu sei o quão difícil isso é. E eu sei que na época que eu passei por isso, foi o quê? Uns quase 10 anos atrás, gente, tô velha. Não tinha nada, não tinha informação na internet, não tinha ninguém me falando, nossa, isso não é normal, você não tem que passar por isso, entendeu? Então eu acho muito importante eu estar aqui pra conversar com vocês sobre isso, porque tem muita menina passando por isso e nem sabe que isso é errado, não sabe que, sabe, que a gente tem que se empoderar e se livrar de gente que faz mal na nossa vida. Bom, eu vou começar contando mais ou menos como que foi a minha história. Eu não vou citar nomes, porque obviamente isso não vem ao caso. Eu tinha, acho que, 15 anos quando eu conheci meu primeiro namorado. Eu era super inocente, eu era tipo uma menininha normal, brincava de boneco aqui. E esse relacionamento, ele, tipo, me transformou completamente. Eu conheci esse menino no começo de 2007. 2007? De 2007. Tava no primeiro colegial, eu tinha 15 anos. Eu comecei a ficar com esse menino, foi logo no começo do ano, assim, e a gente só foi namorar no fim do ano. E nesse meio tempo, já tinha começado tudo errado, sabe? Ao mesmo tempo ele queria ficar com uma menina da minha sala, ele dava em cima dela. Tipo, ele também tava ficando com uma outra amiga dessa menina. E sabe quando você fica pensando, sabe, tem alguma coisa errada aí, mas você não sabe o que que é? Porque naquela época eu tinha 15 anos e esse empoderamento que tá surgindo entre as mulheres agora na internet só surgiu agora, entendeu? Naquela época eu nunca tinha lido sobre feminismo, eu nunca tinha lido sobre relacionamento abusivo, eu não sabia, não tinha ninguém que tinha passado por isso, não tinha ninguém pra me dar algum conselho assim, entendeu? Os únicos conselhos que eu recebia eram de amigas e amigos falando, cara, sai fora porque ele não gosta de você, não sei o quê. Só que é difícil porque quem tá apaixonado, quem ama uma pessoa, sabe que rola uma dependência, entendeu? Principalmente relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo é uma coisa muito de dependência da pessoa. Tipo, eu era muito dependente dele, eu era muito, sabe, eu achava que ninguém ia mais me amar, ainda mais por ser primeiro namoro, meu primeiro amor e tal, né? Que é muito mais complicado porque você não sabe passar por um término, você nunca passou por isso. Então você fica achando que é o fim do mundo, aí você fica, sabe, adiando o fim e você só fica lá, se ferrando. Mas enfim, né? Vocês sabem que eu enrolo pra falar, mas dando continuidade. Eu fiquei com esse menino, assim, indo e vindo, uns 4 anos. Eu comecei, eu tinha 16, 15, minto, 15. Eu tinha 15 e a gente foi, assim, parar de se falar quando eu tinha uns 20. Hoje eu tenho 24, graças a Deus já faz uns 4 anos que eu não falo com essa pessoa. E nesse meio tempo, ele acabou com a minha autoestima, ele acabou, sabe, com tudo de bom que eu tinha na minha vida. Eu me afastei de amigos, eu briguei com família por causa dele, eu deixei de fazer muita coisa que eu queria, deixei de aproveitar a minha vida. Eu perdi esse tempo, sabe? Tudo bem que eu olho pra trás e vejo que tudo foi um aprendizado, eu tento fazer isso na minha vida, sabe? De olhar pra trás e não se arrepender das coisas, mas tomar isso como um aprendizado. Hoje eu faria tudo de novo, sabe? Porque eu sei o quanto isso agregou pra minha vida, principalmente pra minha vida amorosa, né? E eu faria tudo de novo porque foi, gente, foi uma carga de aprendizado que vocês não têm noção. E isso também ajudou muito pra eu me empoderar. Porque hoje em dia eu olho pra trás e vejo tudo que eu não quero no relacionamento, baseado nesse relacionamento que eu tive. Enfim, eu demorei muito pra perceber que eu tava num relacionamento abusivo. E eu só fui descobrir que eu tava num relacionamento abusivo quando ele terminou. Durante todo esse tempo que eu tava com essa pessoa, eu achava que aquilo era amor, que aquilo é como devia ser, sabe? E não ajuda um monte de gente falando, ai, só é um relacionamento bom se tiver briga, se tiver ciúme, não sei o que, blá blá blá. Hoje em dia eu vejo que ciúme não tem nada a ver com amor. Ciúme é uma coisa sobre possessão, sabe? Então, aí eu falo muito, sabe, né? Vícios.
Outra coisa que a minha irmã fala que eu faço muito é olhar pra cima. Não posso mais fazer isso. Eu só fui descobrir que eu tava num relacionamento abusivo depois que meu relacionamento acabou e eu me informei. Eu fui, tipo, começou a surgir coisas na internet, meninas divulgando os relatos dela e tal. E aí que eu fui ver que aquilo não tava certo, que aquilo não era o que eu queria pra minha vida e que realmente foi um livramento o término desse relacionamento. Eu vou falar pra vocês agora algumas coisas que você pode usar pra perceber se você tá num relacionamento abusivo ou não. Eu vou usar exemplos que aconteceram comigo, óbvio, e que eu sempre falo para minhas amigas que isso é errado, que é tipo sinal, assim, ó, pisca um alerta falando relacionamento abusivo, saia dessa agora. Lembrando que relacionamento abusivo não acontece só de namorado pra namorada, acontece de namorada pra namorada, namorado pra namorado, pai e filho, mãe e filha, sabe? Entre amizades também existem muitas amizades abusivas, então eu vou falar algumas coisas aqui que podem ajudar você a descobrir se você está num relacionamento abusivo, seja ele qual for. Enfim, a primeira coisa que eu lembro que esse menino fazia comigo era de proibir eu de usar shorts. Ou tipo, esmalte vermelho, batom vermelho, ou blusa com decote. Ó, decote aqui. Eu lembro certinho uma vez que a gente foi num clube, num show, e eu liguei pra ele pra perguntar onde ele tava. Aí ele falou assim pra mim, se você tiver com aquela blusa transparente, era uma blusa transparente aqui na barriga, se você tiver com uma blusa transparente sua, você nem precisa me falar oi. E na hora eu me senti muito culpada, sabe? Eu me senti a pior pessoa do mundo por ter ido com aquela blusa. Sim, eu estava com aquela blusa. Eu me senti a pior pessoa do mundo, sabe? Parecia que o erro era meu, que eu estava errada por usar aquela blusa e por estar mostrando o meu corpo. Eu lembro também que eu fiz uma vez o segundo furo na orelha, que eu já desisti porque sempre inflama, e ele me falou que ele não gostava e eu simplesmente tirei. Assim, ele nem chegou a falar pra eu tirar, sabe? Mas você tá num nível de submissão. É submissão? Você tá num nível, você tá tão submissa pra aquela pessoa que é só a pessoa falar que não gosta de uma coisa que você já vai lá e não quer mais, não faz mais, só pra agradar a outra pessoa, entendeu? Eu passei 2 anos da minha vida só usando calça jeans. Eu tinha vergonha de usar shorts, eu tinha vergonha do meu corpo. Quando eu saía de shorts, eu parecia que eu tava pelada. E ele também não gostava que ninguém ficava olhando pra mim. Então eu sempre evitava, eu andava só de shorts. E quem sabe onde eu moro, sabe que eu moro no forno do capeta. Então agora você imagina como que era ficar de calça jeans o dia todo. Outra coisa muito presente em relacionamentos abusivos é que a pessoa tenta te afastar dos seus amigos. Isso é uma coisa que sempre acontece, cara. Seu namorado não gosta dos seus amigos, pode crer que alguma coisa tem aí, que na verdade o errado é ele, meu bem. Porque assim, seus amigos, o que eles fazem? Eles abrem o seu olho, não é? Então o cara que é abusivo, ele vai perceber que eles estão falando mal dele. Ele vai perceber que eles já sacaram qual que é a dele, entendeu? Então ele vai ter que fazer de tudo pra você se afastar dessas pessoas. Vai falar que essas pessoas não gostam de você, que elas estão com inveja do seu namoro, que elas querem ser você, não sei o que, blá blá blá. Já ouvi tudo isso, ó. Tá passando um filminho aqui na minha cabeça. E que quem gosta de verdade de você mesmo é ele ou ela, enfim. Eu vou usar esse exemplo porque é o meu, né? Que é só ele que gosta de você, que você tá com uma pessoa que te ama e que os seus amigos não estão nem aí pra você, enfim. Mentira, gente. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que homem vai e vem, mas amizade continua. Todas as minhas amigas eu não troco por nada. Se as minhas melhores amigas falarem alguma coisa pra mim, hoje em dia, porque eu confesso que eu já fui muito besta, hoje em dia eu acredito, assim, cegamente em tudo que minhas amigas falam pra mim. Então, se eu estiver ficando com carinha e elas falarem, eu vi ele pegando alguém, eu acredito nelas na hora, eu nem duvido, porque amiga é assim, a gente tem que ter muito isso com amiga, sabe? Porque a sociedade cria as mulheres falando que a gente tem que competir, que não sei o que uma tem que ser rival da outra, tem que competir por homem. Mas não é bem assim, entendeu? Todas as amizades que eu tenho, a gente tem uma relação muito saudável, a gente nunca colocou menino assim no meio, a gente respeita uma outra e a gente sabe que é uma relação bem próxima, sabe? Uma coisa bem de intimidade. Então a gente tenta fazer com que nossa amizade esteja acima de tudo, entendeu? Nenhum menino entra no meio da gente. E é muito bom pra vocês saberem disso. Guardem as suas amizades, porque amizade, gente, pode valer pra vida inteira. E o namoro acaba e depois você fica sozinha, sabe? Outra coisa também que caras abusivos tendem a fazer com a gente
chamar a gente de louca. Você já ficou com aquele carinha e ele falou assim, ai, minha ex é a maior doida, não sei o que, ela era louca, insuportável. Investigue isso, querida, porque o louco, na verdade, pode ser ele. Eu, com certeza não, eu tenho certeza que o meu ex falava que eu era louca, que eu era doida, que eu era ciumenta, extremamente possessiva e que... Gente, os cachorros começam a latir agora. E que eu infernizava a vida dele. É óbvio que eu infernizava a vida dele, porque ele não me passava segurança, entendeu? Ele saía sozinho, isso não me importa hoje em dia. Pode sair sozinho, mas cara, a partir do momento que você sai sozinho e começa a beijar outras pessoas, tendo um namoro, eu acho que isso tá errado, entendeu? Outra coisa é que a pessoa vai se embolando em um monte de mentira, que quando você descobre, você fala, meu, não pode ser verdade que a pessoa tava mentindo tudo isso. E você fica assim, com uma pulguinha atrás da orelha, sabe assim... Será que realmente a pessoa tava mentindo? Você realmente começa a duvidar de você mesmo. E isso já começa a entrar no gaslight. Pra quem não sabe, não sei explicar direito como surgiu esse termo, acho que era de um filme que chama Gaslight, em que o cara mexia com a cabeça da mulher pra ela achar que ela tava louca, pra ele poder ganhar a herança dela. Eu acho que é isso, não me corrijam se eu estiver errado, nunca vi esse filme. E aí surgiu esse termo de gaslight, que, nossa, hoje olhando pra trás, eu vejo todas as vezes que o cara fez gaslight comigo, que ele mexeu com a minha cabeça e fez eu achar que eu tava louca. E isso não aconteceu só no meu primeiro namoro, não, isso aconteceu até no meu último relacionamento. Você para e pensa. Sabe aquela briga que você começa com a certeza de que você tá certa e você termina essa briga pedindo desculpa? Isso é gaslight. A primeira vez que eu sofri gaslight, eu lembro certinho, eu tava numa formatura com uma amiga minha e a gente tava olhando de longe o menino, o meu primeiro namorado, a gente tava olhando de longe ele conversando com uma menina. E essa menina, ele já tinha me traído, ele já tinha namorado essa menina e terminado com ela, enfim. E a gente tava na formatura dessa menina, vai vendo. E eu tinha acabado de voltar com ele. E eu tava só de olho. Eu tava vendo assim com a minha amiga, ela também tava... certeza que ela tava olhando. E a gente viu ele abraçando essa menina. A gente teve certeza disso. A hora que ele chegou pra conversar com a gente, eu falei, você tava abraçando aquela menina? Aí ele falou assim, eu não, você tá louca, nossa, tá enxergando coisa. Foi um gaslight tão forte que eu lembro que eu e minha amiga, a gente duvidou do que a gente tava vendo, sabe? E é isso que é gaslight. Você tem certeza do que você viu, você tem certeza do que você escutou, você leu. E o cara vai e distorce tudo, faz que você pareça louca, que você tá vendo coisa e você realmente começa a duvidar de você mesma. Você começa a falar, nossa, o que tá acontecendo comigo? Eu tô vendo coisa, será que eu vi mesmo? E isso mexe muito com a cabeça e eu acho que essa é a pior tortura psicológica que existe, é você achar que você tá louco. Eu lembro também que esse meu primeiro namorado, ele fez eu arranjar tanta briga com menina nessa cidade, todas as meninas que ele me traiu, todas as meninas que ele pegou, que ele tinha rolo. E o pior, gente, é que naquela época, eu não sei o que aconteceu, não sei se não existia sororidade ou eu que não tava, né, envolvida no rolê feminista, mas naquela época ninguém sabia o que era isso, sabe? A gente era a maior novinha, ninguém nunca tinha falado disso pra gente, nunca tinha escutado essa palavra. E eu acho muito legal que hoje as meninas estão sabendo dessas coisas, elas estão se unindo, porque é muito melhor, sabe, a gente se unir do que ficar brigando por um cara babaca. E eu arranjei muita briga com algumas meninas daqui da cidade, porque a gente ficava competindo por ele, sabe, como se fosse um grande prêmio, grande bosta. E coisas de passar na rua e a menina me xingar de vagabunda, sabe? Era umas coisas pesadas. E aí eu lembro que uma vez eu entrei no Facebook dele e ele tava falando que tinha pego outra menina, não sei o que. Aí contando pra uma amiga dele. E essa menina tava falando que eu era vagabunda, sabe? Gente, qual que é o propósito disso? Você xingar uma menina de vagabunda porque o outro tá traindo ela. Parece que a culpa era minha, entendeu? De ele tá fazendo essas coisas erradas comigo. E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, eu queria sair disso, mas eu não conseguia, porque eu era extremamente dependente dele, sabe? Era uma coisa... Era uma obsessão, era possessão. Eu queria pra mim, eu queria ganhar aquilo, eu queria competir por ele e eu queria ganhar pra eu ser a melhor de todas. Só que, né, não é bem assim, gente. Hoje em dia a gente tem que colocar na nossa cabeça que quando uma pessoa te quer, ela vai fazer tudo por você, ela vai querer você. Quem te ama não te faz sofrer. A pessoa quer ficar do seu lado, a pessoa não quer te fazer mal.
Ai, tem tanta coisa pra falar, mas eu acabo me bananando. Eu devia ter anotado, mas eu gosto agora de falar, assim, o que vem na minha cabeça, que eu acho que sai mais espontâneo. Então, eu acho que é isso o que eu tinha pra falar pra vocês. Hoje eu tô fazendo essa conversa principalmente com as meninas novinhas que me seguem, que eu quero deixar uma mensagem pra vocês de que vocês não precisam de ninguém pra ser feliz. Vocês não precisam de um namorado, vocês não precisam de nada disso, porque vocês têm que aprender a ser feliz sozinha. Eu só aprendi isso hoje. Esse namoro meu, ele transformou completamente o jeito que eu vejo os namoros, entendeu? Eu só procurava caras abusivos, que me tratassem do jeito que esse menino me tratava. Porque pra mim, amor era uma coisa sofrida, que era uma coisa que você tinha que batalhar, entendeu? Mas hoje em dia minha visão mudou completamente. Hoje em dia eu sei que amor tem que ser recíproco, amor tem que ser verdadeiro, a pessoa tem que gostar de você mesmo, tem que te fazer bem. E ciúme, possessão, isso não é amor. Você não tem que lutar pra uma pessoa te amar. Você não é capaz de mudar uma pessoa, a pessoa só muda se ela quiser. E mesmo assim eu não acredito que as pessoas mudem. Assim, você pode se adaptar ao relacionamento, a uma pessoa, mas a essência da pessoa você não muda, entendeu? E também queria falar pra vocês, se vocês estiverem passando por isso, tenham força, tenham assim, a consciência de que isso vai passar, entendeu? Que um dia você vai olhar pra trás e vai rir disso tudo, que nem eu tô rindo agora, porque eu acho ridículo o tanto que eu sofri com essa pessoa. E procure entrar em grupo de empoderamento, grupo feminista. Eu tenho alguns grupos que eu faço parte, que toda vez que eu leio algum relato de alguma menina, eu chego pra ela no inbox, eu converso com ela, pergunto se ela quer entrar nesse grupo. E eu acho que é um grupo que te deixa assim, ele abre os seus olhos, porque você vê que muitas pessoas estão passando pela mesma coisa que você. E quando você lê o relato de outra pessoa falando coisas que você já passou, você fica chocada. Você fala, meu Deus, como que eu deixei uma pessoa fazer isso comigo? Eu acho errado a pessoa fazer isso com outra pessoa, imagina fazer isso comigo, entendeu? E a mensagem, continuando, que eu quero deixar aqui é pra você que é novinha, que tá começando um namoro agora, que não deixa ninguém tirar sua felicidade, ninguém tirar sua autoestima, porque ninguém merece isso. Você merece ser feliz. E o amor você não tem que sofrer. Amor você tem que amar, gente. E se você já tá num relacionamento abusivo e você não tem coragem de terminar, fica tranquila, isso é normal também. A gente quase nunca tem coragem de terminar. Eu, pelo menos, nunca terminei um relacionamento, porque eu sempre fico lá, né, chutando cachorro morto, porque eu sou desse jeito. E eu só agradeço pelas pessoas terem terminado comigo, porque eu nunca ia ter coragem, e eu com certeza ainda tá, sabe, num relacionamento terrível, sofrendo, porque eu não tinha coragem de terminar com a pessoa. Então, se a pessoa termina com você, tome isso como um livramento, ó, um livramento do Senhor pra você ser uma pessoa melhor nessa vida. E quando você termina com uma pessoa que te abusou, assim, psicologicamente. Eu tô falando mais assim do abuso psicológico, gente, porque eu nunca apanhei e tal. A não ser uma vez que esse menino me pegou pelo pescoço numa balada, porque eu tava passando muito perto dele e dos amigos dele. Tipo, ok, né? E quando você termina com uma pessoa, você sente que ninguém mais te ama. Você sente que é melhor ficar com aquela pessoa que te trata mal às vezes e que te abusa psicologicamente, ou até mesmo fisicamente, do que você ficar com uma pessoa desconhecida que não tá nem aí pra você, sabe? Mas não é bem assim. Não é assim que as coisas acontecem. Você termina com uma pessoa, você tem que ter um tempo sozinha, você tem que se conhecer, você tem que se curtir pra depois se abrir para outro relacionamento. E depois outras pessoas vão gostar de você. Não é o fim do mundo o relacionamento. Existem milhões de pessoas nesse mundo e aquela uma pessoa não precisa estar na sua vida. Enfim, essa foi a mensagem que eu quis passar para vocês, porque eu vejo muita menina que tá em relacionamento abusivo, não sabe, ou tipo, sabe, não consegue se livrar. Então, se você tiver um relacionamento abusivo ou tiver algum relato sobre, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder na hora pra vocês. Se vocês quiserem também deixar alguma mensagem anônima, vocês podem mandar e-mail pra mim, porque aí ninguém vê nos comentários, né? Você pode mandar e-mail pra mim, você pode mandar no formulário do blog, você pode mandar na página do Facebook e você pode mandar em qualquer lugar que eu vou responder na hora, porque eu realmente acho que a gente tem que ajudar quem tá passando por uma situação dessa, porque a gente não consegue passar por isso sozinho, entendeu? E se você também quiser entrar no grupo, em alguns grupos feministas que eu estou e de relacionamento abusivo, é só falar comigo também, que eu coloco vocês lá. Então é isso, gente. Eu espero que a sororidade cresça
daqui pra frente e que as mulheres se unam e percebam que não compensa ficar brigando por homem, não compensa ficar brigando por quem não merece o seu amor, e que a gente se una cada vez mais pra gente perceber que a amizade é muito melhor do que sofrer por amor. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu já falei, deixa nos comentários, dá um joinha se você gostou e se inscreve no canal pra você receber o próximo. E um beijo. Tchau!